A gente segue com o tema, com o debate, mas vamos jogar uns números aqui na roda. Saiu mais uma pesquisa do Ibope, dessa vez nacional. Ontem a gente falou também de uma pesquisa do Ibope, mas era feita em São Paulo. O levantamento novo traz números um pouco diferentes daqueles mostrados pelo Datafolha. Quem comemorou foi a campanha do Jair Bolsonaro. O candidato do PSL continua na liderança e ampliou a sua vantagem. Agora aparece com 26% das intenções de voto. Significa que ele cresceu 4 pontos. Em segundo lugar está Ciro Gomes com 11 pontos. Ciro empatado tecnicamente com Marina Silva, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. Marina passou de 12 para 9 pontos. O Tucano ficou estável nos mesmos 9 e Fernando Haddad cresce de 6 para 8 pontos. O Ibope simulou também 4 cenários de segundo turno. Em todos, Bolsonaro cresce e aparece empatado tecnicamente com Ciro, Alckmin, Haddad e Marina. O deputado também melhorou seu índice de rejeição. Segundo o Ibope, a rejeição de Bolsonaro caiu de 44 para 41. Passo a bola para você, Carlos Andreasa. Silvio, embora divulgada depois, essa pesquisa do Ibope pode ser considerada, eu a considero, anterior à do Datafolha. Isso pelo tempo de aferição. Ela foi a campo no sábado, dia 8, no domingo, dia 9 e na segunda-feira, dia 10. A do Datafolha foi exclusivamente no dia 10. Qual é a hipótese? Mas é uma hipótese, já escrevi sobre isso. Falemos aqui. Tendo iniciado no sábado e o atentado contra o Bolsonaro tendo ocorrido na quinta-feira, a pesquisa Ibope teria condições de captar a quente a comoção naturalmente decorrente do bárbaro atentado do crime político de que Bolsonaro foi vítima. E aí seria, para além das diferenças metodológicas, um elemento justificador do crescimento. As pesquisas não são tão diferentes assim, consideradas as margens de erro, mas seria um elemento que justificaria a diferença. No Datafolha, feito exclusivamente na segunda-feira, talvez já com a poeira mais baixa. O Ibope com a poeira, obviamente, em suspensão no maior tempo de sua pesquisa em campo. No Datafolha, o Bolsonaro cresce, a feita no dia 10, dentro da margem de erro, de 22 para 24. No Ibope, cresce para além da margem de erros, vai de 22 a 26, as margens de erro de ambas são de 2 pontos percentuais. É uma hipótese para isso. No caso do Ibope, também a rejeição tem uma queda de 3 pontos, continua alta, mas tem uma queda. No Datafolha, a rejeição aumenta. Então, é possível considerar essa hipótese para as distinções. De qualquer maneira, o que fica claro, porque é necessário olhar esse conjunto de pesquisas de uma maneira ponderada, entender a metodologia de cada uma e fazer uma leitura que combine os resultados. Isso é perfeitamente possível. É evidente, e fica claro, que o Bolsonaro se beneficiou. Evidentemente que ele preferia, obviamente, não ter sofrido o atentado, mas se beneficiou das consequências, do efeito, da exposição. Ficou todos esses dias 24 horas na televisão. Mas com o passar do tempo, esse movimento decorrente da solidariedade tem um refluxo que me parece será verificado nas próximas pesquisas. Vamos ver como esse quadro evolui. De qualquer maneira, quero bater na tecla. E vou apanhar por isso como estou apanhando dos bolsonaristas. Não acho que essas pesquisas tenham captado um crescimento significativo do Bolsonaro como muitos esperavam. Cresceu, era óbvio esperado que crescesse, era esperado que a rejeição caísse, mas esses movimentos, se aconteceram, não foram tão intensos assim. Madureira, sua leitura desses números. Olha, eu fiquei até tarde ontem debruçado sobre esses números e as constatações que eu posso dizer é o seguinte, também indagações, né? Se existe efetivamente um teto para o Bolsonaro, né? Se ele atingiu esse teto, né? Alargado um pouquinho por conta do atentado, mas se existe uma limitação no índice de pessoas que tendem a votar do Jair Bolsonaro. O que fica claro também, apesar de ter diminuído também,
é que ele tem um alto índice de rejeição. Tanto que em todos os cenários do segundo turno, comparados com todos os outros candidatos, ele perde no segundo turno para todos eles, com exceção, se não me engano, do Haddad. Não mais, né? O cenário é de empate no Ibope. É diferente do Datafolha, por exemplo, em que ele tinha essa derrota para todos. No caso do... Ele aparece empatado tecnicamente com os 4, com Ciro, com Alckmin, Haddad e Marina Silva. O que mostra o seguinte, o alto nível de polarização do eleitorado brasileiro, né? E que mostra o seguinte... independente de qual seja o resultado das eleições, há que aquele que for eleito unificar a nação, né? Mostrar e ter um discurso muito claro que, embora eleito por uma parte, ele é presidente de todos os brasileiros, há de representar e escutar todos os brasileiros. Quer dizer, a tarefa, ela, para qualquer um que seja o incumbente, para qualquer um que seja eleito, ela já está posta, né? Que a primeira tarefa é unificar a nacionalidade. O que eu verifiquei também, me corrijo aí meus colegas, é que é praticamente certo que Bolsonaro está no segundo turno, mas, por outro lado, a rigor, existe também um empate técnico, né, entre todos os outros candidatos, né? Todos os outros candidatos, principalmente aqueles que se dizem candidatos de centro, o que prejudica, na minha opinião, o Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin, ele, digamos assim, é mordido, né? Vários candidatos menores tiram um pedaço dele por conta de semelhança de perfil, como o João Moedo, o Álvaro Dias, o Henrique Meirelles, tira 1% aqui, 2% ali, 3% aqui e dificulta a campanha do Geraldo Alckmin. Então, para resumir, né, Bolsonaro provavelmente no segundo turno, mas provavelmente também perdendo no segundo turno, por uma margem pequena, né, um Brasil dividido, né, um Brasil polarizado, precisando ser unificado. E, aliás, isso obra e graça do PT, né? Só um adendozinho. E o que existe no momento entre os outros candidatos é, rigorosamente, um empate técnico. Então, as eleições, quem vai disputar o segundo turno com Jair Bolsonaro é uma incógnita ainda. Acho que o Ibope deixa a gente mais perto de dizer que o Bolsonaro está com um pé no segundo turno. Até aquela pesquisa do Datafolha, as coisas estavam mais fluídas. Eu faço essa ressalva do Andreasa de que a coisa do campo pode ainda ter turvado os resultados. Por isso, os dois institutos voltam a campo no fim de semana e a gente vai ter aí uma nova rodada mais decantada com a coisa do atentado. Mas tem alguns números segmentados do Ibope que, quando analisados, permitem a gente dizer que este voto está um pouco mais cristalizado. Se também isso é um instantâneo da comoção, a gente vai saber na próxima pesquisa. Mas, por exemplo, quando questionados sobre a certeza do voto, não mudo esse voto mais de jeito nenhum. Os eleitores do Bolsonaro, entre os eleitores do Bolsonaro, essa pergunta deu um salto de 13 pontos percentuais. Eram 41% os bolsonaristas convictos na última pesquisa, menos de uma semana antes. E passaram a ser 54% nesta última rodada do Ibope. É um salto muito grande. Deu outro salto bastante razoável na pesquisa espontânea, mais 6 pontos percentuais, que é um outro sinal de cristalização de voto. Ele deu esse salto, de novo, no intervalo de uma semana. Um salto muito grande entre os homens. Firmou uma dianteira muito grande em algumas regiões do país. Região sul, região sudeste. Então, tudo isso mostra um avanço que é mais ou menos homogêneo. É um avanço blocado do Bolsonaro em vários segmentos do eleitorado, em várias regiões do país e de uma maneira orgânica, consistente e espontânea. Se isso tudo é fruto só da comoção pela facada, eu repito, a gente vai saber
nas próximas pesquisas, quando já houver um efeito da volta da quarentena, que a quarentena acabou, como a gente disse que acabaria, e agora já se tem uma pregação de novo contra o Bolsonaro e a favor do voto útil. Se isso vai fazer com que as coisas voltem para os patamares anteriores, é trabalho para a próxima pesquisa. É importante que a gente tenha serenidade na hora de analisar esses números. Bolsonaristas, não bolsonaristas, petistas, analistas, jornalistas, todos. Porque pesquisa é informação, pesquisa é estatística, não é torcida. E aí você vê muita gente, esses institutos mentem, ele vai ganhar no primeiro turno. Isso é algo que não ajuda nem o Bolsonaro, porque coloca os seus eleitores num estado de auto-engano, de que ele já estaria ganhando no primeiro turno, e faz com que, a partir daí, eles vão passar a questionar só os institutos de pesquisa, vão passar a adotar um salto alto em relação aos outros. Não é desejável nem para a própria campanha do Bolsonaro esse tipo de análise com os olhos vendados das pesquisas. A gente está a 25 dias das eleições, o clima subiu muito, está bem tenso em todos os lugares, mas é preciso que todo mundo olhe o cenário político, a tática dos adversários e as pesquisas com olhos de ver, com olhos de enxergar a realidade e não aquilo que lhe aprouver. A realidade hoje é essa, ele está com um pé no segundo turno, quiçá os dois, mas ainda vai sofrer os efeitos das estratégias dos adversários.